A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC. Eu sou a jornalista Amelina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte. Hoje eu recebo aqui no estúdio o João Paulo Klenobin, diretor financeiro do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Bem-vindo, João. Muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Olá, Melinda. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, conversar um pouco aí sobre o banco, sobre nossa história, enfim, conversar um pouco aí contigo e com quem nos acompanha aqui pela Rede A Caerte. O João Paulo é formado em História e também em Administração, além de ser mestre em Cidades, Gestão e Planejamento Urbano pela LSE em Londres e também é mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford. João, são pelo menos 20 anos que já vem numa trajetória pelo serviço público. Conta pra gente como foi essa tua trajetória de vida, da história para o serviço público até então. São um pouco mais, se contar desde da Eletrosul, assim, que eu considero como o primeiro marco, né? Acho que quando eu fui convidado na época para ser presidente da Eletrosul, em 2001, acho que foi o momento em que a minha vida realmente mudou pro setor público, né? De alguma forma. Então isso foi pouco mais de 20 anos. E de lá para cá, tenho construído a minha história, né? Na administração pública, em várias oportunidades que eu tive de servir, de trabalhar em favor de Santa Catarina, de representar o nosso estado. Tá falando da história, claro que a história sempre foi, continua sendo, na verdade, talvez a minha grande paixão, não que eu não gosto do que eu faço, não é isso, mas assim, né, do ponto de vista de pensar, de discutir, realmente eu sempre fui muito atraído por isso. Brinco, se até hoje o dia que eu decidi que eu ia fazer história na faculdade, que foi na 5ª série, eu era aluno do Colégio Catarinense, a professora Adalberto entrou na sala, começou a aula e eu disse, olha, é isso aí que eu vou estudar, é isso aí que eu quero fazer, né? Tamanho impacto, né, que um professor pode gerar, né, na vida de um aluno, nas escolhas que a gente tem. E de certa forma, eu sempre procurei casar talvez um pouco as duas coisas. Acho que eu não seria, talvez, né, a perspectiva que eu tenho, né, inclusive do que é o governo, a perspectiva é muito baseado justamente no que eu aprendi lá e nas discussões que a gente fazia lá na história, e toda essa vivência. Eu acho que esse é o grande desafio, né, e de certa forma, claro, né, o governo você conseguir né, o serviço público é você liderar, é você conseguir apontar muitas vezes os caminhos, é você conseguir criar os consensos, né, que muitas vezes não é aquilo que você gostaria, né, ou não é talvez aquilo que você né, não é exatamente do jeito que a gente faria se estiver sozinho, mas a vida em sociedade não é sozinho, né, então a gente precisa encontrar, e acho que o grande desafio do setor público é isso, é encontrar qual é o caminho possível, mas um caminho possível que entregue o resultado, né? Não no sentido, não daquele meio termo que na verdade nada acontece e que não consegue produzir aquilo que é. Você tem que ter muito claro, né, quais são os limites, aquilo que você quer, aquilo que é importante e conseguir entregar aquilo que você se dispõe. Esse é o grande desafio, é o que faz, na verdade, da administração pública algo, na minha opinião, tão fascinante, de certa forma, para você se dedicar. Eu até ia já emendando, né, nessa parte da administração pública, porque dentro da tua história tu foi prefeito de Blumenau. E como é essa questão da administração e de uma liderança no serviço público e no serviço privado? Quais são os principais desafios e diferenças? Assim? Eu acho que o grande desafio, né, no caso, pegando da prefeitura, por exemplo, né, que é sem dúvida alguma talvez a atividade, eu digo, vou dizer mais importante, porque não é todas elas são naquele momento, mas assim, é claro, onde você tem a maior capacidade de impacto, na verdade, é naturalmente na prefeitura, onde você vê realmente que as coisas acontecem. E é um pouco daquilo que eu estava falando antes. O grande desafio de qualquer prefeito é conseguir criar, na verdade, esses consensos, é você orientar a mudança, é você entregar aquilo que você deseja e convencer a sociedade, convencer as pessoas que você representa, a quem você serve, a quem você trabalha, de que aquele é o caminho correto. E nesse pegar do tempo, nos 8 anos em que eu tive à frente da prefeitura, nós tivemos grandes desafios, né?
Pegar a questão, por exemplo, hoje, né, dos corredores de ônibus, por exemplo, que foi algo absolutamente inovador na cidade, ou toda né, o entendimento com o governo do estado, com a sociedade, com a classe empresarial para fazer o Parque Vila Germânica e todo aquele distrito turístico que hoje existe lá, que é hoje, né, um dos grandes pontos, grandes marcos, na verdade, da cidade, que foi viabilizado através de uma grande parceria entre as empresas, entre o governo do estado e a prefeitura, que realizou uma obra, né, fala-se muito em obra pública, né, aquela foi uma obra que foi realizada em 6 meses, do começo ao fim, não atrasou um dia, foi feita dentro do orçamento, então demonstrando que é possível sim você conseguir realizar no serviço público quando você tem essa firmeza de propósito, quando você sabe o que quer e criar, na verdade, as condições para isso. Acho que a liderança no serviço público é muito isso, é você saber que você não vai fazer necessariamente aquilo que você deseja, mas você inspirar as pessoas na busca de um novo caminho. Então, há vários exemplos nesse sentido lá, né? Como eu disse, a questão do corredor, a questão do planejamento de longo prazo da cidade, foi o Blumenau 2050, todas as obras que foram advindas a partir dali, enfim, uma série de ações que foram, na época, bastante importantes e que tiveram consequência muito além do período em que eu estava lá dentro da prefeitura. Inclusive, dentro do período que estavas em Blumenau, teve o desastre de 2008, que atingiu bastante a região do Vale, Morro do Baú. Blumenau é uma cidade também que é propícia, e esse momento que é, como tu falou antes, o professor, a liderança, ele te inspirou. E ser prefeito, estar líder naquele momento de recuperação da cidade exige também uma postura diferenciada, né? Exato, acho que aquele momento, o que se esperava realmente da prefeitura, da figura do prefeito, era justamente essa capacidade de mostrar o caminho, mostrar que a gente iria superar aquele momento difícil, né? Acima de tudo, você tem que ser realista, mas ao mesmo tempo demonstrar esperança, demonstrar que você sabe para onde está caminhando. E foi, sem dúvida alguma, o maior desafio que eu tive como gestor na minha vida, o processo de recuperação da cidade, né? 2.000 casas destruídas, como você comprar os novos terrenos, escolher as áreas, construir, viabilizar o recurso para construir 2.000 novas moradias, o prejuízo para a infraestrutura pública que teve que ser reconstruído, as decisões difíceis muitas vezes de reorientar o crescimento da cidade, dizer, olha, nessas áreas não é mais possível construir, ter um plano, né, para que as pessoas, que determinadas áreas não cresçam mais, e você aos poucos ir estimulando as pessoas a saírem dali, porque elas estão em áreas que são de alto risco. Blumenau, né, não tem apenas o rio, mas tem as encostas que representam um grande desafio nesse aspecto. Então, aquele momento, sem dúvida alguma, foi um momento realmente marcante e que, de alguma forma, né, foi o marco do segundo mandato, todo o processo, né, de recuperação e de replanejamento da cidade, né, porque eu sempre deixei isso muito claro, né, não tratava-se de reconstruir a cidade, mas de construir uma cidade melhor. Eu acho que esse era o grande desafio que Blumenau tinha naquele momento, que continua tendo, de certa forma, né? Então, quando a gente olha, né, Blumenau é cortada, né, pelo rio Itajaí a sul, acabou crescendo muito em direção na parte sul da cidade, que é a parte que é mais suscetível, tem que crescer em direção à região norte, criar a infraestrutura para o crescimento da região norte, e aí houve o contrato com o BID, por exemplo, que foram 3 anos de negociação. Eu assinei o contrato no dia 22 de agosto de 2012, faltava 4 meses para eu sair da prefeitura, então eu não usei um centavo daquele recurso, e aquilo tomou 3 anos de negociação. Então, essa visão de longo prazo, né, de você saber que estou fazendo algo que não será, né, não vai beneficiar o meu mandato, mas vai beneficiar a cidade. Isso, infelizmente, é menos comum do que deveria ser. E foi um momento realmente que eu considero também outro das grandes vitórias que a gente teve naquele período, porque justamente a gente mostrou na época para o banco, olha, a gente sabe para onde a gente está caminhando, a cidade precisa
crescer nessa direção e uma série de infraestruturas foram criadas nesse sentido. E 2008 foi um marco para Santa Catarina, que muitas áreas mudaram e passaram a olhar os eventos extremos, os desastres naturais com outros olhos, né? Inclusive, uma das tuas iniciativas agora, enquanto diretor financeiro do BRDE, é justamente ajudar a mitigar, né, as consequências dos desastres naturais. Isso mudou também para ti após 2008, essa visão? Sem dúvida, eu passei de 2008 a ter uma visão muito mais clara, né, dos desafios que a gente tem, né, de você compreender que a gente durante muito tempo tentou adaptar a cidade, né, o ambiente em que a cidade estava para o nosso uso, e a gente é que tem que se adaptar, na verdade, àquilo que o ambiente nos coloca. E claro, hoje, né, nós estamos falando aí de 2008, nós estamos falando aí de 16 anos atrás. Claro que hoje, né, com tudo que sucedeu de lá para cá, na época, esse evento em Blumenau tinha sido considerado o maior desastre natural da história do Brasil. Depois, infelizmente, vários outros acabaram superando essa marca, depois do que aconteceu em Alagoas, em Petrópolis, né, que foram eventos também extremamente importantes. O que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né, onde o banco, né, o BRDE, onde eu tenho a oportunidade hoje de servir, também está presente, tem uma atuação muito forte, e essa experiência até de Blumenau eu tenho procurado levar através do BRDE para lá, no sentido de você olhar para aquelas áreas ali do Vale do Taquari, especialmente, e criar uma gestão integrada daquelas bacias, de você fazer ter um plano de longo prazo para como você coordena as bacias e como você gere e mitiga o risco dentro da bacia. Um pouco como aconteceu também no Vale do Itajaí, né? Desde 83, quando o Blumenau veio se adaptando nesse sentido, veio entendendo o risco, veio preparando a população para isso. 2008 foi um marco importante, inclusive do ponto de vista da criação de uma série de estruturas, né, como a questão do Serviço de Meteorologia Municipal, o Serviço Municipal de Geologia, que foram criados na época lá, o novo sistema de alerta, que foi criado quando eu estava na prefeitura e que hoje são exemplos para o Brasil, do ponto de vista de organização da cidade, em termos de preparação para enfrentamento de risco climático, que hoje, infelizmente, é cada vez mais comum. Então, quando a gente olha para o BRDE, e eu digo, o nosso papel no banco é muito mais do que emprestar dinheiro, é gerar desenvolvimento, é melhorar a qualidade de vida. Então, a gente tem algumas discussões, inclusive com financiadores internacionais, né? Como que esse recurso que está sendo disponibilizado para os municípios, como que ele reduz o impacto ambiental, como que ele mitiga determinados impactos, como que ele adapta as cidades para isso. A gente está vivendo cada vez mais extremos, né? Está vendo esse calor agora, né? O que está acontecendo hoje no Brasil, a questão da fumaça, das queimadas, da seca, que não é comum, né? Essa é uma época que deveria estar chovendo bastante, e na verdade acaba estando muito seco. A temperatura que sobe, o impacto que isso tem na cidade, as cidades precisam se adaptar para isso. E não adianta, né, negar, não vai resolver o problema, porque a gente precisa ter essa compreensão e o papel, eu tenho defendido que o banco tem um papel muito grande nisso, de viabilizar recurso internacional, trazer esse recurso para cá, mas também orientar a decisão. Por isso que a gente está trabalhando hoje com o ICLEI, que é uma organização internacional com sede na Alemanha, que trabalha governos locais para ações de mudança climática e de resiliência climática, de poder oferecer para os municípios de Santa Catarina, começando pelo Vale do Itajaí, os seus planos locais de ação climática, para que cada município saiba quais são as suas principais vulnerabilidades do ponto de vista ambiental e o que ele precisa fazer nos próximos anos e que ações ele precisaria priorizar para que isso possa ser enfrentado. Com tudo isso que a gente tem conversado, em todas essas áreas, a comunicação sempre foi muito importante, tanto a interna com os servidores, com os colaboradores, quanto a externa com a imprensa, né? Como que é para ti, nesse período todo e nessa caminhada, essa relação? É claro que você não faz esse tipo de ação sem um envolvimento muito grande das pessoas, né? Então, a começar internamente, naturalmente, isso vale lá para a prefeitura, vale agora para o banco, né, de você mobilizar as pessoas, até porque né, cada um precisa se sentir parte daquilo que está acontecendo. Acho que especialmente lá na época na prefeitura, especialmente durante 2008, eu acho que a gente tinha esse entendimento, né, que todos estávamos trabalhando, independente da sua função, todos estávamos trabalhando para preparar a cidade e para
e superar aquele que era o nosso maior desafio desde a nossa fundação lá em 1850, que era a superação de 2008, né? Tem uma história famosa agora, né, com relação à NASA e tudo aquilo que, né, foi colocar o homem na Lua na época, em que as pessoas, independente da sua função na NASA, quando perguntadas o que faziam, elas diziam: eu estou colocando o homem na Lua. Né? Ou seja, não importa se eu estou lá no cálculo, se eu estou na montagem, se eu estou numa atividade administrativa, todos trabalhavam para a mesma coisa, que era para colocar o homem na Lua. Acho que lá em 2008 a gente conseguiu isso um pouco, de mobilizar a prefeitura, e todos tinham a consciência que estavam naquela atividade, independente de qual fosse, estavam trabalhando para que a cidade superasse. Então essa questão interna, até porque é impossível gerir uma organização do serviço público, né, sem esse nível de engajamento. Né? Você tem, em geral, você trabalha, né, com servidores que têm naturalmente a sua opinião, que têm a sua visão sobre os problemas, que carregam a sua história e que acabam colocando com muita clareza muitas vezes o que pensam. Então, e você precisa envolvê-los e motivá-los a estarem com você nesse processo. Até porque alguns também foram atingidos no processo, exatamente. Né? Então, essa mobilização é fundamental e, naturalmente, a questão da sociedade, né? De compreender que aquele é o caminho e compreender que esses passos precisam ser dados para que a cidade fique mais resiliente de alguma maneira. Acho que esse é o grande desafio. Então, comunicar é absolutamente fundamental, e essa comunicação ela precisa ser feita com transparência, com clareza de propósito, muitas vezes admitindo que a gente não tem todas as respostas, né? Que eu acho que é isso, as pessoas também não esperam que você tenha todas as respostas, mas que você sabe para onde está caminhando e que você tenha convicção de que naquele momento aquele era o melhor caminho a ser seguido. Esse é o grande desafio. Muitas vezes, e acredito que a transparência e o envolvimento da sociedade é fundamental para qualquer coisa. João, tu foi presidente do BRDE há pouco tempo e agora tens um novo desafio, uma nova missão, né? Assumindo a diretoria financeira, ainda com a missão de ampliar as oportunidades para os empreendedores catarinenses. Conta um pouquinho para a gente como vai ser esse novo momento do João. O BRDE tem um sistema, né? O BRDE é um banco único no Brasil. O BRDE é um banco que tem 3 estados como sócios. Então tem um sistema de governança interna bastante complexo, né, em que você tem a presidência rotativa, né, sempre na ordem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Então eu ocupei a presidência a convite do governador Jorginho Melo por esse um ano. Agora o diretor do Rio Grande do Sul, o ex-governador Ranolfo, é o presidente, depois vai ser o Paraná. Então esse rodízio ele é interessante, porque ele cria um sistema de governança. Acho que ele também traz várias visões, ele ajuda o banco, ele é um desafio, porque você acaba tendo muito pouco tempo, mas por outro lado você precisa envolver as pessoas e claro, a diretoria de alguma forma acaba se envolvendo, até para você ter continuidade dessas ações. E eu coloquei, enquanto eu estava na presidência, essa questão ambiental e essa questão de uma maior inserção do banco nessa questão foi uma das tônicas que eu participei, e outra, naturalmente, que é o grande compromisso que eu e o Mauro, que é também diretor aqui em Santa Catarina, o ex-deputado Mauro Mariani, o governador Jorge Melo nos deu comissão, que é aproximar o banco dos pequenos, dos microempreendedores de Santa Catarina, que é o que a gente tem feito também. Então hoje, como diretor financeiro, ou seja, cuidando da aplicação de recursos, né, dessa captação de recursos, especialmente do exterior para o banco, um dos nossos desafios é a viabilização dos programas de apoio à micro e pequena empresa, da facilitação do crédito através de plataformas simplificadas de ação do banco. Então, o ano passado, durante a enchente aqui em Santa Catarina, enchente de setembro, enchente de outubro do ano passado, nós viabilizamos um programa que foi o Pronamp emergencial, né, que foi uma das demandas que o governador colocou, para atender micro e pequenas empresas que tinham sido atingidas. Então foram até R$150 mil que foram disponibilizados, foram 1.080 contratos que foram viabilizados em 3 semanas apenas, para justamente auxiliar quem estava nos municípios em situação de calamidade e emergência e que tinham sido direta ou indiretamente atingidos, né? Porque mesmo que eu estava lá em Taió, numa área um pouco mais alta da cidade, mesmo que a minha loja não tenha recebido água,
mas eu fiquei lá um mês sem vender. Eu também fui atingido, eu também tenho dificuldade de... não chegava os não produtos, chegava o né? cliente, eu também não consegui faturar, então também não, né, como é que eu vou pagar o salário das pessoas, como é que eu vou conseguir dar a volta nesse momento, isso sem falar de quem tinha perdido de fato mercadoria. Então esse foi um sucesso. Agora, para esse ano, a gente está viabilizando a segunda fase do Pronamp, aí já não mais emergencial, lembrando que esse Pronamp emergencial do ano passado, todo o custo do programa nos municípios em situação de emergência, em situação de calamidade, foi pago pelo governo do estado, né? Então havia um subsídio muito grande de juros nisso, e agora no novo Pronamp, a ideia também é colocar um subsídio não tão grande quanto no ano passado, ou seja, ele não vai ser juro zero como era aquele do ano passado, mas que você tenha um juro muito abaixo daquilo que o mercado hoje cobraria de uma micro e pequena empresa, dividindo, na verdade, os juros com o governo, e a nossa meta é viabilizarmos aí 500 milhões de reais por ano com recursos, com subsídio do governo do estado, para apoiar a transição energética, para apoiar as empresas que querem melhorar. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo um trabalho aqui com a Fiesc, que envolve a troca de motores nas pequenas indústrias de Santa Catarina. O motor em Santa Catarina, numa indústria, ele tem em média 18 anos de uso, na Alemanha são 5 anos. A simples troca dos motores, a atualização dos motores, representaria um ganho de 30% em termos de eficiência energética no estado. Isso são dados da Federação das Indústrias do estado. Então você tem um potencial ambiental, né? um ganho ambiental muito grande, você tem um ganho de eficiência energética muito grande, você dá dinheiro, né? Porque você diminui a conta desse empresário, faz ele ser mais eficiente. Então envolve a gente, envolve o Senai, que vai dar consultoria, envolve a gente oferecendo recurso, né, com esse subsídio, envolve os fornecedores aí de motores, para criar as condições para que esse programa possa ser colocado de pé. A gente está discutindo a descarbonização da cadeia suína no estado. Essa também é uma parceria nossa com a Federação das Indústrias, com o Sindicarnes. Então deve estar sendo assinado aí em breve um documento entre as nossas 3 instituições, para começar os 50 primeiros pilotos aí nas pequenas propriedades do estado, de como tratar melhor os exércitos suínos. Vamos gerar energia, vamos gerar biofertilizante, né? Fazer uma seleção desses projetos. Então são projetos que, como eu disse, não é apenas emprestar o recurso, mas são projetos que têm a capacidade de transformar realmente a economia do nosso estado, né? Santa Catarina, que hoje, né, tem 1% do território nacional, é o maior produtor de carne suína do Brasil, o maior exportador de carne suína do Brasil. Então estamos um potencial que o estado tem numa terra tão pequena, mas com um espírito empreendedor realmente muito, muito grande. Então hoje, né, o nosso trabalho hoje ali na diretoria financeira é viabilizar tanto esses programas, é poder criar essa aproximação do banco. Agora em outubro a gente deve ter o lançamento da plataforma de crédito simplificada do BRDE, então é outra ação importante. Você vai buscar o recurso do banco diretamente na internet, sem ter necessidade de fazer análise manual. Então tudo isso aproxima o banco das pessoas, né? Que, como eu falei antes, é o compromisso que o governador, é a meta que o governador nos colocou, né? Eu digo, o BRDE está muito mais presente na vida das pessoas do que elas imaginam. A gente está aí financiando o agronegócio, financiando indústria aqui no estado, ao longo desses 63 anos, mas queremos nos aproximar cada vez mais. Hoje já temos um trabalho muito grande com as cooperativas de crédito do estado, mas a gente quer se aproximar ainda mais do pequeno empreendedor do estado, junto com o Sebrae. Enfim, acho que a questão é juntar todo mundo, fazer um ecossistema, né? E apoiar os empreendedores, esse espírito empreendedor que Santa Catarina tem. Santa Catarina realmente é uma potência. João, a gente está se encaminhando para o final, mas nós estamos sendo acompanhados, ouvidos, né, por líderes, por empreendedores, por pessoas que estão ainda, né, nesse caminho. Então, o que pode deixar de conselho, de uma fala? Eu vi que a tua história foi toda uma construção também, né? Olha, conselho é um negócio difícil, né, mas eu acho que isso, né, todo mundo que está numa posição de um pouco mais de liderança tem que sempre muito claro que é a questão do propósito, né? Aquilo que motiva e você conseguir. Eu não motivo os outros se eu não sei o que motiva. Isso tem que ser algo que vai além daquilo né? Além de você, né? Acho que o serviço público ele te dá essa oportunidade, né? A gente de poder colocar o nosso trabalho em favor da sociedade
e ser transparente, ser claro com esse objetivos e motivar e envolver as pessoas nesse mesmo desafio, né? Meu pai dizia que, né, ele dizia isso em alemão lá em Blumenau. Eu não vou conseguir dizer em alemão, mas ele dizia em alemão lá que, né, uma frase conhecida, né, que quando um sonho é apenas um sonho, quando muitos sonhos se torna realidade. E acho que esse é o objetivo, né, tanto os serviços públicos, tem grandes desafios pela frente, né, de motivar a sociedade infelizmente acaba estando um pouco mais dividida, a gente precisa juntar as pessoas e fazer reconhecer aquilo que nos une e não aquilo que nos separa. Acho que esse é o grande desafio que todos nós temos na nossa família, na empresa que a gente está, na organização que a gente dirige, mas ter essa consciência que a gente precisa olhar para o que nos une, menos por aquilo que nos separa, encontrar os nossos pontos comuns e a partir daí construir uma vida melhor para todos. João, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui no Cresce SC. Foi um prazer conhecer a tua história um pouquinho mais. A gente está sempre à disposição quando quiseres trazer essas novidades. Acompanharemos o desenvolvimento do BRD também. E eu agradeço também a você que está nos acompanhando. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Caerte e o LID. Nós voltamos na semana que vem.